Fala aí, galera do terceiro. Tranquilo? Como vai começar a semana bem? Vamos começar a semana falando de uma relação, de duas relações diferentes que já foram vistas em sala, mas diferentes daquilo que você está acostumado já, né? Da primeira lei de dominante e recessivo, onde o dominante prevalece sobre o recessivo. Que essa relação alelo dominante mais forte se expressa sempre, alelo recessivo só se expressa na ausência do dominante. Isso é a primeira lei de Mendel, é o basicão. Isso é o padrão, mas todo padrão tem uma exceção, não é verdade? Então, qual é a nossa exceção? Tem duas exceções que vão ser diferentes dessas relações aí. A primeira delas chama-se dominância incompleta. Na dominância incompleta, eu tenho dois alelos dominantes diferentes, e esses dois alelos dominantes diferentes vão interagir de forma que um não vai se sobrepor ao outro, e eles vão acabar misturando os fenótipos e gerando um fenótipo intermediário. Um caso bem clássico, uma planta que a gente tem inclusive aqui no Cerrado, chamado Mirabilis jalapa. Mas o importante não é o nome da planta não, mas é porque você tem ela da cor branca, com alelo dominante Bzão, branco, Bzão, flor branca, e você tem ela vermelha, Vzão, flor vermelha. Só que o Bzão, que dá a flor branca, e o Vzão, que dá a flor vermelha, são dominantes. E às vezes cruza a planta branca com a planta vermelha. Aí fica Bzão com Vzão. Quando fica Bzão com Vzão, a planta não fica nem branca nem vermelha, ela fica rosa. Entendeu? O que aconteceu? Fenótipo intermediário, ou seja, o rosa é intermediário, ele não é nem vermelho e ele não é branco. Isso não é o comum que você estava acostumado a ver de um se sobrepondo ao outro. Aqui ninguém venceu, ninguém ganhou, entendeu? A outra exceção é a chamada codominância. De novo, dois alelos dominantes interagem, um não consegue ser mais forte que o outro, e só que nesse caso da dominância incompleta, da codominância, ao invés de gerar uma característica intermediária, o que vai acontecer aqui é o seguinte: as duas características vão aparecer completamente ao mesmo tempo. Vou te dar dois exemplos. A heterocromia, que é quando nasce um olho de cada cor. Pode acontecer em ser humano sim, talvez você já tenha visto alguém, mas é muito comum nessas raças de cachorro de regiões mais frias, como o husky siberiano. E aí tem um olho de uma cor e olho de outro. Por quê? Porque são dois alelos, os dois dominantes, cada um responsável por uma cor de olho, mas um não se sobrepõe ao outro. Então acaba aparecendo as duas características. Outro exemplo é o sangue AB, porque o indivíduo tem um alelo dominante para o sangue A e também tem um alelo dominante para o sangue B. Então, na verdade, o que a gente chama de AB é porque o mesmo indivíduo, a mesma pessoa, ela ao mesmo tempo é sangue A e também é sangue B. Porque o alelo para sangue A é dominante, o alelo para sangue B é dominante. Então, quando aparecem os dois juntos, a pessoa é AB. Na verdade, ela é A e B. Ela é sangue A, mas ela também é sangue B, entendeu? Ela é dois sangues ao mesmo tempo. Isso é a codominância. A sua tarefa de hoje é muito simples. No seu caderno, com a data de 30/3, tá? Isso é muito importante colocar data, porque quando nós retornarmos, são as instruções que a gente recebe do Conselho de Educação. Nós precisamos dessas atividades datadas para contar a sua frequência, a nossa também. Então, você vai colocar com a data de 30/3 hoje no seu caderno, dois conceitos que você vai assistir essa aula, vai dar mais uma pesquisada na internet e vai colocar no seu caderno. Primeiro conceito, dominância incompleta. Aí você vai explicar o que é dominância incompleta no seu caderno e vai dar um exemplo. Depois, segundo conceito, codominância. Você vai colocar no seu caderno, explicar o que é codominância e dar um exemplo. E a sua atividade de hoje está feita, tá? Porque certamente é o que eu iria revisar em sala com você se a gente estivesse junto.
mas logo, logo a gente vai estar em sala junto, logo, logo a gente vai dar continuidade, Deus vai abençoar que essa epidemia vai passar logo, a gente vai ficar seguro para retornar para a sala de aula. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, ok? Deus abençoe.